Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias comigo. Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. Deus está aqui. Ezequiel, capítulo 1, diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão de alguém que esteja do seu lado. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Feche os olhos e oremos. Senhor, o céu está aberto aqui. A igreja já está quase flutuando. Nós queremos, ó Pai, sentir a sua presença. Queremos um pouquinho mais do que ontem, um pouco menos do que amanhã. Mas queremos algo tão grande, tão poderoso, que ao voltarmos para as casas hoje, não voltemos andando, que possamos voltar voando nas asas da sua presença, Pai. Na medida em que eu estiver ministrando a sua palavra, o Senhor tem liberdade para operar. Operar como sempre faz, porque a igreja sua é linda e é poderosa. Senhor, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória. O segundo pedido é aquele pedido de atrevimento, Senhor. Abre a porta do céu sobre esse lugar. Mande anjos do céu descerem para cá hoje. Que eles venham trazendo brasas de fogo, Senhor. E comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova a vida dele nesta noite, Senhor. E aqueles que ainda não falam, que se preparem para serem batizados hoje, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu já gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, que é o Senhor e Mestre da nossa vida, a vida do pastor Wesley, a sua muito digna esposa e a diretoria da ADL aqui nesse país, por terem se lembrado de mim e mais uma vez estendido o coração para que eu pudesse participar dessa tão grande vitória dessa igreja. Uma alegria rever o pastor Gesiel, apesar que a metade dele ficou no Brasil, né? Eu vi um monte de menininho desse tamanho andando lá no Rio de Janeiro, cada um pesava 20 quilos. Acho que saiu, tira vezes 4 dá 80, foi o que saiu daí, né? Glória a Deus, Deus te abençoe. Uma alegria. Livro do profeta Ezequiel. Como eu prometi ontem, hoje eu vou pregar. Quando eu abro a minha Bíblia nesse livro, o meu coração se estende, cresce, porque eu começo a me lembrar das grandes promessas daquele que vive para sempre. Quando eu olho para Ezequiel, não com uma visão apenas de alguém que passa os olhos pelo livro, mas como alguém que conhece a história dele, porque eu a estudei, gastei um tempo estudando, eu acabo me emocionando antes da hora. Porque pense num cidadão que tinha uma promessa de Deus e um sonho como aquele que você tem. E que foi testado, que foi levado ao mais profundo abismo e ressurgiu das cinzas. Porque simplesmente nunca deixou de acreditar. Não olhou para as circunstâncias, não olhou para o tempo, não olhou para o vento, não olhou para os seus algozes, não olhou para os seus inimigos e não deu ouvido às palavras de maldição. Ele simplesmente ousou crer. E como ele creu, o Senhor honrou soberanamente. Da vida dele pouco sabemos.
Temos apenas o nome do seu pai, o sacerdote Buzi. E foi exatamente pela citação do seu pai que Deus trouxe à minha memória a história da vida desse rapaz. Eu queria que você entendesse que nenhum de nós nasce com 20 anos, nem com 25 anos. Nossa vida é uma trajetória. E o nosso caráter é moldado de 0 a 7 anos de idade, segundo a psicologia. Parte da nossa personalidade, a nossa psique está sendo formada nesta faixa etária. Por isso, a fase da criança em crescimento é muito importante que ela seja acompanhada pelos pais e ela tenha sempre coisas boas diante dos seus olhos e boas coisas para ouvir. Porque parte do que ela será no futuro, nós moldamos e ajudamos a moldar o seu caráter. Eu queria que você tentasse voltar no tempo comigo e não ver o Ezequiel do capítulo 1 desse livro, que tinha aproximadamente 17 anos. Mas eu queria que você voltasse nos anos em que a sua personalidade estava sendo formada dentro da sua casa, pela convivência com a sua família. Ezequiel tinha um dom, e o dom que ele tinha foi por causa da sua natureza, do seu nascimento. Ele era levita, e como ontem eu dei uma pincelada aqui sobre a vida dos levitas, os levitas foram aqueles escolhidos para servirem a Deus dioturnamente. Esse garoto, quando tinha os seus 7, 8 anos de idade, já tinha uma noção do que era parte a sua fé. Estive em Israel há poucos dias atrás e descobri que a cultura de um judeu chega aos seus ouvidos quando ele começa a ter a idade de 5 anos e até os 8 anos de idade. Tudo que ele sabe sobre o judaísmo vem da boca do pai, vem da boca da mãe. Então o primeiro alfabetismo que ele tem não é aprender a ler e escrever, mas sim a ouvir e a guardar as memórias da história do seu povo. Por isso, todo judeu ama a sua história e ama a sua terra. E quando eu estudo um pouco sobre isso, eu me coloquei dentro da casa de Ezequiel certa vez, com os olhos fechados, porque o ser humano tem esse poder. Você pode estar aqui agora, nesse exato momento, fechar os olhos e voltar lá para a sua terra no Brasil, só com as suas memórias, porque a nossa memória é muito grande, ela é muito profunda e muito aguçada. E eu me transportei para aquele lugar e tentei imaginar como era o crescimento desse garoto. Tente você imaginar-se dentro da casa dele como eu me imaginei, e talvez você sinta aquilo que eu senti. Ele acordando numa bela segunda-feira de manhãzinha e vendo a sua casa toda agitada. Agitada por quê? Porque o pai está se preparando para ir ao trabalho e a mãe está ajudando o pai a se ornamentar. Eu imagino um garoto sentado na cama e vendo o pai passar de um lado para o outro e a mãe também. E algo chama a atenção desse menino. Ele começa a perceber que o seu pai era diferente dos pais dos seus amiguinhos. Porque os amiguinhos dele, os que moravam à esquerda e à direita, os pais acordavam no mesmo horário que ele e colocavam um uniforme para ir trabalhar. O uniforme devia ser colorido para aquele que trabalhava no comércio, devia ser escuro para aquele que trabalhava na lavoura, porque ia se sujar e a água era algo raro naquele dia. Mas Ezequiel, quando olha para o seu pai se vestindo para ir ao trabalho, algo chama a atenção dele. A roupa do pai não é colorida, porque o pai não trabalha no comércio. Também não é escura, porque o pai não trabalha nas minas e nem na lavoura. A roupa do pai dele é branca. E tão branca é que quando a luz do sol passa pela janela, faz refletir sobre a parede. E imagina o menino percebendo que além do pai colocar uma roupa branca sobre o corpo, ele ainda vai sobre uma pia ou sobre algo parecido com uma pia e pega um chifre de azeite. E o azeite que está ali dentro não é um azeite comum, ele é misturado à mirra porque tem um perfume. E o pai lambuza toda a sua barba, faz até se espremê-la toda. E o cheiro e o perfume daquela mirra inunda toda a casa. Não bastasse isso, o pai ainda vai dentro de um cômodo, uma repartição, e pega algo parecido com um chapéu e coloca sobre a sua cabeça, ou seja, o quipá. E depois disso, o pai, ao invés de pegar uma marmita para ir, para trabalhar, ele pega um rolo, um pergaminho e coloca debaixo dos braços. E antes de sair, estende a mão para o lado oriental da casa e abençoa a cidade de Jerusalém. Dá um beijo na esposa e sai pela porta. O menino está sentado na cama. E a pergunta que deve ter vindo à boca dele, à mente dele, que depois transportada para a boca falou aos ouvidos da mãe, eu creio piamente nisso, porque não tem ninguém mais curioso do que criança. Principalmente quando ela está naquela fase do porquê. Criança pergunta sobre tudo. E eu imagino a mãe arrumando Ezequiel para levá-lo à escola. E ele dizendo, mamãe, por que o meu pai é diferente? E ela dizendo, diferente como? Os pais dos meus amigos, quando chegam no trabalho, chegam com uma roupa cinza.
Os outros chegam com roupa colorida. Papai sai com uma roupa branca e entra com uma roupa branca. Eu imagino um sorriso no rosto da mãe e o orgulho por ser esposa de um homem diferente. E ela dizendo, filho, o seu pai veste uma roupa diferente porque ele é diferente. Os homens que você conhece como os pais dos seus amiguinhos têm a carteira de trabalho deles assinada por homens na terra. A carteira de trabalho do seu pai é assinada por aquele que fez os céus e que fez a terra. E a curiosidade vai levando, mas como assim, mamãe? O que a senhora quer dizer? E a mãe dizendo, ora, filho, sente aí que eu vou lhe contar a história do seu pai. Seu pai não é comum, nunca foi e nunca será. Assim como você não é comum. Nunca foi e também nunca será. Por quê, mãe? Porque você é um levita. Você nasceu para adorar. Você nasceu para respirar a glória de Deus. Você nasceu para levar os homens a adorarem a glória de Deus. Mamãe, mas por que nós somos diferentes assim? E a mãe contando a história, porque o seu povo, o povo da nossa tribo, é um povo de coragem. Nós não tínhamos pessoas intelectuais, nós não tínhamos pessoas que fossem agigantadas na vida financeira, mas os levitas sempre tiveram coragem. Quando Israel se curvou diante de um bezerro de ouro, ao retornar Moisés do monte, o Senhor disse, Moisés, pegue a espada e mate todos os idólatras. E Moisés questionou a Deus, dizendo, Senhor, mataria um irmão ao seu próprio irmão? E o Senhor disse, grite, porque se houver alguém que me ama aí de fato, não vai olhar para o sangue nem para a carne, mas vai guardar a minha sentença de glória. E quando Moisés gritou no meio do povo, há alguém aqui que ame a Deus acima dos seus irmãos, só se levantaram os levitas. Eles eram doidos de cachola, mas eram apaixonados pela presença do eterno Deus. Agora tente imaginar a cena, a mãe contando ao menino, filho, quando Josué trouxe o povo até a entrada de Canaã, tirou ele do bolso um papel escrito por Moisés, e Moisés deixou ali a herança, e disse, à esquerda ficará Judá, à direita ficará Rubem, no meio ficará Manassés, daqui ao lado ficará a outra tribo, Benjamim, e sucessivamente. Moisés separou 11 pedaços de terra para cada uma das tribos. Por último, ficou apenas a nossa tribo. E quando Josué estava percebendo que os levitas estavam entristecidos, porque todos tinham um pedaço de terra, ele lê a sentença dada por Moisés. Para os levitas, diz o Senhor, eu serei a vossa herança. Eu serei encarregado do seu deitar e do seu levantar. E se você quer entender porque eu estou pregando isso aqui, é simples. Como eu disse ontem, eis aqui uma tribo de levitas do Senhor. Homens e mulheres que vieram para esta terra, escolhidos por Deus. E o Senhor manda dizer que a sua herança está estabelecida no terceiro céu. E ela vai refletir sobre a sua vida hoje. Porque a sua herança é o próprio Deus. Se alguém entende isso, dê um grito de glória a Deus para abalarmos a estrutura deste lugar. O menino começa a entender o que é então a tribo dos levitas. E a mãe está arrumando ele, penteando o seu cabelo, dizendo, filho, o seu pai é sacerdote. O seu avô é sacerdote. O seu bisavô foi. O seu tataravô também. E se voltarmos na genealogia, chegaríamos até em Arão. Mamãe, por que esse brilho nos seus olhos? E a mãe arrumando o garotinho, dizendo assim, porque eu estou diante do futuro sacerdote de Israel. Eu estou arrumando o cabelo do homem que verá a glória de Deus. Do homem que vai erguer a voz para o céu e vai trazer Deus de cima da nuvem para a nossa nação. Você, filho, nasceu para ver a glória de Deus. Vem comigo. A mãe coloca a lancheira nas costas do garoto e ele vai para a escola rabínica. E lá está diante de um rabino que vai logo fazer a chamada. E ao se dizer a chamada na época não se dizia nome e sobrenome. Se dizia o nome da pessoa e quem era o pai ou a mãe. E depois que o professor fala todos os nomes que haviam na classe, sobra Ezequiel. E eu imagino quando o professor diz, Ezequiel, filho de Buzi. E o menino diz, presente. E a classe inteira olhando para ele. E todos se acotovelando. E dizendo, é ele. É o futuro sacerdote. É o futuro homem que será responsável pelas nossas almas. Que será responsável por trazer a presença de Deus para o meio do povo. Eu imagino um recreio. As crianças chegando perto dele dizendo assim, você é a pessoa mais ilustre que nós temos na sala, porque você é filho do grande sacerdote Buzi. Ezequiel diz para nós, como é ser filho de um sacerdote? Eu imagino Ezequiel encostando na parede dizendo, gente, é assustador. É apavorante.
Por que, Ezequiel? Por quê? Porque meu pai não é normal. Meu pai acorda antes que todos acordam. E dorme depois que todos dormem. E às vezes eu vejo ele com as mãos estendidas para a janela, olhando para o céu, e eu vou lá na pontinha dos pés e olho para cima e não tem ninguém. Mas as lágrimas estão escorrendo e ele está gritando: Senhor, eu sei que tu me escutas. Meu pai não dá um passo sem antes dizer: posso, Jeová. Devo, Jeová. Meu pai não é normal. E o pior não é isso, o pior é que a minha mãe disse que eu vou ficar igual a ele. Esse aqui é o que foi que mais te assustou na vida do seu pai? Acontece uma vez por ano. O ano passado, eu fiquei bem atento para ver. Como foi isso, Ezequiel? Uma vez por ano, papai sai de casa não com a roupa branca. Ele põe a roupa branca, mas por cima dela ele coloca um colete. Em cima do colete ele coloca uma roupa colorida. Em cima dessa roupa colorida ele coloca um peitoril. E essa roupa colorida tem campainhas e romãs aqui embaixo no pé. Conforme papai anda, bate uma na outra e faz tlim, 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 tlim. Papai nesse dia não coloca o quipá, ele coloca um chapelão na cabeça. Chama-se mitra. E vai escrito lá: santidade ao Senhor. Papai coloca duas coisas, uma sobre o ombro esquerdo e outra sobre o ombro direito, duas ombreiras. Em cada uma tem 6 pedras. E eu falei: mamãe, por que papai carrega pedras sobre os ombros? Ela diz: hoje papai vai entrar na presença de Deus carregando o peso do povo inteiro sobre ele. O que Deus fizer com seu pai, fará com o povo. E eu como garoto, imagina Ezequiel dizendo: nunca entendi direito. Mas o ano passado eu segui papai. Ele saiu à frente, mamãe foi atrás e eu fui do lado. Como era filho do sacerdote, todos foram abrindo caminho, chegamos no templo. Papai subiu a escadaria e os levitas o receberam na porta, banharam seus pés, lavaram seu corpo, tiraram aquela indumentária, colocaram outra, e eu de longe observei. Papai atravessou o lugar onde os levitas estavam e foi no lugar santo. No lugar santo estavam os sacerdotes, e os sacerdotes pegaram o sangue de um cordeiro que lá havia. Primeiro sacrificaram a Deus pelo papai, depois pegaram o sangue e passaram nas mãos do meu pai. E de longe eu observei meu pai com as 2 mãos levantadas, e foram 2 sacerdotes, pegaram uma corda e amarraram na cintura do meu pai. E esticaram uma corda bem grande. E eu não sabia para que era aquela corda até o dia que eu descobri. Quando amarraram o papai pela corda, colocaram ele numa entrada, numa fresta que havia entre o véu do templo. E 4 sacerdotes arrastam o véu para um canto e papai atravessa ele. Quando meu pai entrou atrás daquele véu do templo, eu ouvi um grito dentro do santuário. E todos caíram de joelhos no chão. E todos que estavam do lado de fora do templo caíram de joelhos no chão. Minha mãe me obrigou a ajoelhar também. E quando eu ajoelhei, o silêncio era tão grande que se ouvia respiração. Mas de repente, no meio da respiração, eu ouvi um barulho de um vento. E quando eu olhei como criança procurando de onde vinha o vento, ela vinha de cima. E o vento vinha carregando uma nuvem. E a nuvem vinha se aproximando grande e pesada. E ela cobriu toda a cidade. Mas um pedaço dela veio sobre o templo, onde todos estavam de joelhos do lado de fora. E eu perguntei: mamãe, que nuvem é essa? E a minha mãe disse: essa é a carruagem de Deus. Deus veio e ele vai ter uma audiência com seu pai lá atrás daquele véu do templo. Ai. Levantei meu pescoço para ver, e os sacerdotes que estavam do lado de fora, 2 ajoelhados, segurando a corda que amarraram meu pai. Eu queria saber para que era aquela corda. Descobri no fim do ritual, quando o papai entrou lá dentro e ficou escondido por aquela cortina imensa. A nuvem de Deus parou em cima do santo dos santos, onde estava o meu pai. E um facho de luz desceu onde ele estava. E eu perguntei: mamãe, o que é aquilo? Ela disse: é Deus descendo. E ele vai se sentar em cima das asas dos querubins, que estão em cima da tampa, que é o propiciatório, a tampa da arca. Nesse momento, meu pai já devia ter passado o sangue nas 4 pontas. E agora eu imagino meu pai lá dentro, diante daquele que fez os céus e a terra. Deixa eu começar a explicar isso para você. Sabe o que era ser um sacerdote naquela época? Era ser o único ser humano da terra capaz de ver Deus face a face, de sentir o calor da glória dele. E detalhe,
Dependendo de como você entrava lá dentro, a sua vida corria perigo. Por isso o sacerdote se lavava no átrio, oferecia um sacrifício por ele no lugar santo, para que lá dentro nunca acontecesse uma miséria, nenhum problema. E hoje eu venho aqui ensinar a você algo que não me ensinaram no começo da minha fé. Porque quando eu lia as revistinhas da escola dominical e vinham falar de escatologia bíblica ou de tipologia bíblica, diziam que aquela corda que amarravam na cintura do sacerdote era porque caso ele caísse em pecado lá dentro, Deus o mataria. E como ninguém podia atravessar o véu do templo, as pessoas arrastariam ele para fora. E eu descobri que não era nada disso. Na história dos judeus, nunca, em nenhum momento, nenhum sacerdote morreu fulminado lá no Santo dos Santos. Morreram antes. Morreram quando tocaram na arca, quando ofereceram sacrifícios que não deviam. Mas no Santo dos Santos, nenhum sumo sacerdote morreu até hoje. Porque ninguém era bobo ou otário de entrar lá dentro devendo. As pessoas primeiro se lavavam e se limpavam. Foi aí que eu comecei a pensar, para que é que servia aquela corda? Pergunte para o seu irmão, você sabe? Filho, toque esse trem aí, não me deixa aqui apavorado não. Eu só consigo operar se tiver anestesia. Para que é que servia aquela corda? Quando eu comecei a ler a história e vi que nenhum sumo sacerdote morreu, aí eu me fechei com Deus. Disse, Senhor, para que era aquela corda? E a revelação que veio no meu coração foi uma explicação tão linda, que isso tem ajudado muitos pentecostais a ficarem mais livres para adorar a Deus. É simples. O homem de carne e osso estava de frente do Deus de glória. Do Deus que criou o universo pela força do seu poder e sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Era a criatura diante do Criador. E o Criador olhando nos olhos da criatura. A sua presença era sentida agora de maneira literal. O corpo do sacerdote tinha que ser protegido com toda aquela roupa para ele não sofrer queimaduras, imagine você. Nem abrir os olhos ele podia abrir lá dentro. Porque quando a luz descia sobre a arca, ela era pintada de ouro, refletia, iluminava tudo aquele lugar. O homem simplesmente ficava apavorado, porque estava diante dele a maior figura já existente em todo o universo. Estava ali do lado dele aquele que é antes da eternidade e depois da eternidade. Estava ali o alfa e o ômega. Às vezes a gente não se apercebe disso. Quando nós entramos aqui dentro, nós recebemos aqui a mesma coisa que aquele homem recebeu lá. O Deus que criou os céus e a terra, que poderia muito bem hoje visitar o Palácio da Rainha, porque a figura mais importante desse país deixou de ir lá no palácio para entrar aqui dentro desse lugar, só para se revelar a você. E sabe o que me deixa apavorado, pastor Wesley? É saber que tem gente aqui dentro que não se apercebe disso. Tem pessoas que conseguem entrar no culto, mas não conseguem entrar na presença de Deus. Tem pessoas que vêm aqui porque não tem um lugar melhor para ir, ou porque o marido e a esposa agarraram e arrastaram para cá. Poucos sabem que esse lugar aqui, quando está tomado de pessoas como estamos aqui, não é mais comum. Qualquer coisa pode acontecer aqui dentro. Todo tipo de milagre é possível aqui dentro. Deus usa vasos humanos como esse que está do seu lado, com glória eterna para se revelar a você. E ontem, quando eu perguntei quem não era batizado com o Espírito Santo, uma multidão levantou as mãos para cima. E agora eu entendo por quê. Porque você não sabe o que é que pode acontecer com você aqui dentro. Eu revelo para você hoje, que diante dos seus olhos, mesmo que você não possa ver, mas você pode sentir, está o mesmo Deus do pai de Ezequiel. Sinta a presença dele e abra essa boca santa para dar um grito de glória. Não eram minutos, não eram horas, eram segundos. Segundos depois, a luz subia para dentro da nuvem. E a nuvem começava a se retirar. Quando Israel percebia que a nuvem estava se retirando, voltamos a Ezequiel. Olha Ezequiel dizendo, aí garotada, eu vi todo mundo ficar em pé e olhei lá para dentro. Os sacerdotes vão ficando de pé e os que estavam lá do lado de fora com a corda, segurando ela, ficaram olhando para a corda até que, segundos depois, a corda começa a tremer. E por que a corda começa a tremer? É simples. Quando o ser humano tem um encontro com aquilo que é sobrenatural, a reação que está no nosso corpo é algo fora do comum. Você nunca foi questionado, por exemplo, as pessoas sempre tentam comparar a gente com um terreiro de macumba. Dizem assim, mas as pessoas que pulam e dançam na sua igreja, acontece a mesma coisa no terreiro de macumba. Alguém já ouviu falar isso? Olha, muita gente já ouviu falar sobre isso. Eu já fui questionado isso em programas de TV, em debates. Pastor, mas do jeito que acontece na sua igreja, acontece no terreiro de macumba. Eu disse, é parecido, mas não é igual. É parecido.
Porque o que acontece no terreiro de macumba é que o sobrenatural toca o natural. O que acontece na igreja é que o sobrenatural toca o natural. Quando o sobrenatural toca o que é natural não suporta, não consegue. Porque esse corpo ele é efêmero e passageiro. Imagine você como vaso de barro receber a glória da presença do eterno Deus aí dentro. Só um ser humano insensível que tem gelo nas veias é que fica com esse olho seco, igual o irmão que está do seu lado. Com o olho parecendo um olho de coruja, para não sentir a graça e a glória dele. Agora aquele que é sensível, aquele que não tem fios elétricos nas veias, aquele que tem sangue nas veias e sente a presença de Deus, ele não aguenta. Eu estava vendo o pastor Paulo adorar ao Senhor aqui, enquanto Gesiel cantava, ele dançava e rodava, e alguém deve ter dito, gente, isso é maluquice, maluquice. Maluquice é você pegar a fita e chamar ele para assistir a fita. Aí fala, pastor Paulo, olha o que aconteceu, eu tenho certeza que ele vai botar o rosto. Meu Deus, eu fiz tudo isso aí. Eu nunca assisti uma fita minha porque eu morro de vergonha de ver as coisas que eu faço quando estou pregando. Parece que não sou eu nesse momento, pastor, então quer dizer que o senhor fica sem saber o que está fazendo? Não, eu sei o que estou fazendo, mas não consigo me controlar. Eu não grito porque quero, eu grito porque preciso gritar. Eu não salto porque quero, eu salto porque o meu corpo quer esta graça. Está entendendo? Se você não estiver disposto a se liberar, Deus não estará disposto a liberar sobre você a presença e a glória dele. E se você não gosta disso, vá para casa. Que fique aqui hoje meia dúzia, mas meia dúzia de crentes do reto até da graça. Eu quero a Deus. Entre dentro do Santo dos Santos comigo, tem coragem? Tente imaginar um homem que acabou de receber a presença de quem? Não ouvi direito, de quem? A quanto velho seu irmão, diga Deus. Diga com D maiúsculo. Diga Deus ficou cara a cara com ele. Diga ele sentiu o calor de Deus. Pergunte para o seu irmão, o que você faria quando Deus fosse embora? A tensão, o medo e a ansiedade começa a bater forte no coração e o homem percebe, ele já foi e eu estou vivo. E o homem começa a pensar, eu recebi Deus aqui. O Deus dos meus pais esteve aqui. O corpo começa a tremer. Você já recebeu aquelas notícias que te abalam? É exatamente o que acontecia com ele. E como ele entrava nesse transe, o corpo começa a tremer. Você já ficou paralisado diante de um susto? Você não consegue se mover? Foi o que acontecia com o sumo sacerdote. Por isso que tinha aquela corda. Os sacerdotes lá de fora escutavam um barulho. Como o corpo começava a tremer, as campainhas começavam a bater nas romãs. Lim, 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 lim. E os sacerdotes começavam a sentir a corda tremer. Diz, gente, já é hora de puxar o homem, porque ele não consegue andar. E eles vinham puxando o sacerdote, ele vinha tremendo. Saía para o lado de fora, num estado de transe. E ninguém conversava com ele, porque a glória de Deus havia refletido sobre ele. Lembra Moisés? Moisés desceu do monte e o rosto dele brilhava. O corpo do sacerdote inteiro brilhava. As pessoas tinham medo de olhar para ele. Ele ia andando tremendo, atravessava o santo dos santos, atravessava o lugar santo, ia até no átrio e estendia as duas mãos sobre todo Israel e dizia, paz, prosperidade e saúde. Mais um ano de vitória. Eu vou te dar um ensinamento hoje, que hoje você vai perder a vergonha. Hoje você vai ter desejo de saltar, pular, de fazer essas coreografias pentecostais. Pastor Wesley, eu estava em Israel e no dia posterior à cruzada que tivemos ali, eu fui até o Monte das Lamentações, o Muro das Lamentações, para agradecer a Deus. E as mulheres vão de um lado, os homens vão do outro, e quando nós atravessamos ali o ambiente total, no meio do caminho, 2 judeus me pegaram pelo braço e me fizeram voltar. E eu perguntei a eles, só tem que ser judeu para ele? Não, ele falou, tem que ter respeito. Eu falei, mas eu não estou desrespeitando. Ele disse, está assim, o senhor está sem kippá. Aí me deram um kippá de papel. Aí coloquei na cabeça e eu perguntei a ele, para que isso? Ele disse, é para você se lembrar que existe alguém acima de você. Olha que coisa bela. Quando você vê um judeu andar com aquilo aqui na cabeça, é porque todos os dias, quando ele põe a mão na cabeça com um problema, ele lembra, epa, tem alguém maior do que o meu problema, está acima de mim. Toda vez que ele olha no espelho deprimido, ele vê o chapéu e diz, tem alguém acima de mim que rege a minha vida. Eu quero que você entenda que existe alguém acima de você, que rege e cuida da sua história. Botei um chapéuzinho de papel e fui lá.
Lá tinha os buraquinhos do Muro das Lamentações, né? E eu também levei o meu pedidinho, como bom brasileiro. Quando eu desenrolei o meu pedido, foi até o chão, né? O duro foi arrumar um lugarzinho para colocar. E eu vou ter que confessar, porque meu coração pesa. Quando eu coloquei o meu, caiu um monte de pedido dos outros. Eu pensei em colocar o dos outros, mas se eu colocasse dos outros, eu ficava assim o meu do lado de fora. Eu falei, Jesus, me perdoa. Eu sou brasileiro, eu preciso do meu milagre também. Coloquei lá. Levantei as minhas mãos e comecei a orar. E foi juntando de judeu, mas juntando tantos homens. E eles começaram a orar, eles gritam. Alguns começam a cantar. Só que o que me incomodou foi que como as minhas mãos estavam abertas assim, começaram a encostar em mim. Então eu virava para cá, começaram a encostar de cá, eu abri os olhos. Estava rodeado de judeus e eles orando assim. Quem já viu isso? Os mais normais oravam assim. Tinha uns que oravam assim. Outros pegavam o negócio aqui e ficavam fazendo assim. Eu falei, meu Deus, que povo doido. Ó, eu, pentecostal, chamando ele de doido. Aí eu chamei o nosso guia que estava ali, que era um judeu, que falava português, e disse, por que esse povo se move desse jeito? Ele olhou para mim sério e disse, porque eles estão orando. Eu falei, mas eu também estou orando e não estou me mexendo. Ele disse, então você não está orando. E eu disse, por quê? Ele disse, porque quando nós oramos, nós dizemos a Deus que não é só a nossa alma que ora. O nosso corpo também ora. Ele disse, cada célula do meu corpo adora a Deus junto comigo. Eu estou dizendo, Senhor, o meu tórax está orando, a minha perna, porque todo o meu corpo precisa da sua presença. Minha cabeça está orando. Eu falei, meu Deus, que revelação linda. E fui andando. Quando eu estava já uns 20, 30 metros de lá, que caiu a ficha. Quando eu entendi o que estava acontecendo ali, eu dei um grito. O Cid Moreira estava do meu lado, ele falou com aquele vozeirão, o que está acontecendo, pastor Marco? Eu disse, agora que eu entendi, Cid, o que está acontecendo lá. Ele disse, o quê? Você não viu que o judeu explicou para nós que eles se movem assim porque eles estão orando? Eu disse, sim. Eu falei, é por isso que quando eu fui na igreja e recebi o poder do Espírito Santo, eu não consigo mais me controlar. Quando o poder de Deus desce, quando eu vi, minha mão já está lá em cima, meu pé está para cá, um sai correndo para lá e para cá. Por quê? Porque sem eu saber, o meu espírito está levando o meu corpo a adorar. Você está entendendo isso? Você nunca percebeu que tem momentos do culto, quando você viu as duas mãos já estão lá em cima? Você nunca teve uma experiência como essa que eu vou dizer agora? Você estava no banco, sentado, quando você viu, você estava aqui na frente, de joelho chorando. O que foi isso? É o Espírito de Deus levando o seu corpo a adorar a Cristo Jesus. Isso aqui não é cemitério, isso aqui não é missa. Isso aqui é uma reunião de gente que sabe o que é adorar. E se você nunca se liberou na presença de Deus, você não sabe o que você está perdendo. Isso não é loucura, não é desequilíbrio, isso não é mente nervosa com doença, isso é uma questão de sobrevivência. Eu tenho pregado isso sempre. Olha só, deixa eu lhe contar algumas histórias que estão acontecendo no Brasil. A medicina no Brasil está sendo revolucionada. Dia desse eu estive no Hospital do Câncer, em uma cidade, e eu conheci um médico que era evangélico. E ele me disse, venha ver como é que nós estamos tratando o câncer agora, principalmente em crianças. Eu entrei dentro das salas onde estavam as crianças e ele me disse, pastor, só um minutinho. Ele tirou do bolso um nariz de palhaço e colocou aqui. Veio outros médicos, um com uma buzina, o outro com um triângulo para bater. Quando eu entrei lá dentro, eu tomei um susto, porque no hospital tudo é branco. De repente, as paredes todas pintadas com coisas coloridas, as roupinhas das crianças coloridas. E eles entravam fazendo algazarra, fazendo barulho e fazendo as crianças rirem. Quando ele terminou aquilo, ele me chamou no canto e disse, ele disse para mim, você viu como é a medicina agora? Estamos usando esse tipo de tratamento contra o câncer. Eu disse, me explique por quê. Ele disse, o câncer é uma célula morta. E quando o corpo descobre que essa célula está morta, por ela ser fechada, introvertida, ela começa a mandar mensagem para o corpo, você está morto, você está morto. Você nunca ouviu falar de pessoas que tinham câncer há anos, mas o dia que o médico decretou, você está com câncer, 30 dias depois morreu. O meu pai morreu com 30 dias depois que descobriu que tinha o câncer. Se não houvessem aberto ele, se não descobrissem a célula cancerígena, ele estaria vivo até hoje. Porque o corpo dele queria viver. O homem nasceu para viver. Mas quando ele descobriu que a célula estava morta, essa célula começou a mandar mensagem para as outras. As outras entraram em depressão. Uma pessoa descobre que tem um problema grande, ela se fecha, ela se isola e isso vai fazendo ela morrer. É como uma flor que murcha. Ele disse, pastor, nós descobrimos que quando começamos a entrar aqui, e ao invés de entrarmos com os equipamentos e olharmos para as crianças com a cara que fazíamos, quando a gente entra sorrindo, quando a gente entra cantando, desperta o sorriso. O riso, a gargalhada da criança, o salto e a dança dela, faz o corpo dela inteiro mandar uma mensagem contrária para o câncer, dizendo, nós queremos viver. É você quem tem que sair daqui.
Muitas crianças estão sendo curadas, o câncer tem sido combatido, ninguém consegue explicar o porquê. Ora, não é isso que acontece na nossa igreja. Pessoas cancerosas na igreja são curadas porque entram aqui, nós despertamos a fé nela, a fé faz ela ter vontade de viver, e ela começa a adorar, começa a gritar, começa a aplaudir. O câncer não tem força, eu profetizo em nome de Jesus. Como eu disse ontem, essa igreja seria um hospital aqui da Inglaterra. Pessoas cancerosas, pastor Wesley, entrarão aqui e serão curadas só de sentar do seu lado, por causa do seu grito, por causa da sua expansão espiritual. Eu te desafio agora em nome de Jesus a levantar a mão direita para cima, colocar no ombro de quem está do seu lado, agarre o seu irmão, chacoalhe ele até ele ficar irritado e diga: é isso que Deus veio fazer hoje aqui. Deus quer sacudir a sua fé, Deus quer sacudir o seu espírito, a sua alma. Deixa Deus te pegar, crente, deixa. Viva, extravase, grite aqui é sua casa. Se falarem para você se o seu Deus é surdo, diga: não, Deus não é surdo, mas eu preciso me mostrar, eu preciso me liberar. Há uma energia contida dentro de você, oh glória a Deus. Há uma glória dentro de você, é forma de uma bomba atômica. Se você deixar o Espírito de Deus te tomar e você começar a trocar a tristeza pela alegria, a tirar a dúvida e colocar a fé, a tirar esse rosto triste e colocar um semblante um pouquinho melhor, se você começar a mandar mensagem para o seu corpo: hoje eu vou tentar levantar minha mão, ensaia dar um pulinho hoje aqui, ensaia sair correndo aqui, ninguém vai ficar escandalizado não. Isso aqui é reunião de gente que sabe o que é adoração. Adore ao Senhor com o seu corpo, adore ao Senhor com a sua voz, adore ao Senhor. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. O ímpio às vezes tem mais cultura do que nós. O ímpio, você pergunta para ele como vai a vida dele, ele diz: a minha vida é um inferno. E você fala de inferno para ele, diz: não, o inferno é aqui. Ele quase acerta. O inferno não é aqui, mas pode começar aqui. Para muita gente o inferno começa aqui, com uma doença, com a família destruída, com a prisão, com drogas e coisas mais. Se a vida do ímpio, o seu sofrimento eterno pode começar aqui, por que a nossa alegria eterna não pode começar aqui? Ou você acha que o céu para onde você vai só tem cânticos gregorianos? Lembra dos cânticos gregorianos? Esses cânticos daquelas igrejas de grandes catedrais, parece um monte de gente cantando em soprano. Nada disso. O lugar para onde você vai é muito grande, lindo e forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu te desafio hoje, pentecostal, a sair da toca. Eu te desafio hoje a ser pentecostal até os ossos. Não, melhor, até o tutano. Eu te desafio hoje a deixar Deus controlar a sua história. E se a sua vida não mudar, me avise. Eu rasgo a minha Bíblia e me torno padre. Porque eu creio no que eu estou pregando aqui. A expansão espiritual, Deus quer liberar sobre a sua vida. Quem crê nisso, dê um grito de glória! Olha o seu irmão e diga para ele: você nasceu para ir além do átrio. Você nasceu para ir além do lugar santo. Diga: você pode entrar no Santo dos Santos. Agora, por favor, se prepare para estar lá. Quantos querem o Santo dos Santos hoje aqui? Então vem comigo. Ezequiel. E depois que o seu pai faz tudo isso, volta para casa sim. E qual é o seu sentimento, Ezequiel? O que você pensa do futuro? Ele diz: eu quero chegar onde meu pai chegou. Eu quero ir onde o meu avô foi. Eu quero entrar onde entrou o meu bisavô. É questão de honra para mim. A minha família nasceu para ver a glória de Deus. E eu vou me preparar até o dia em que for necessário eu atravessar aquele véu do templo. E eu só paro de sonhar depois que eu chegar lá. O menino cresce. Agora eu te transporto para o capítulo 1 do livro. Ezequiel agora tem 17 anos. Algumas traduções dizem que ele tinha 25. Dizem que ele tinha 17 quando veio a primeira leva de pessoas que foram cativas pelo rei Nabucodonosor. Aqui com o rei Joaquim, dizem que foi alguns anos mais tarde. Eu prefiro ficar com Ezequiel de 17 anos. Faltava um ano para ele ser consagrado ao ministério de levita. Quantos anos faltava?
Memorize aí, um levita precisava ter 18 anos para entrar no átrio. O levita fazia o curso para ser sacerdote e só conseguia ir no lugar santo quando tinha, no mínimo, 35 anos. E só atravessava o véu do templo quando tinha 45 anos. E aos 50 anos terminava o ministério sacerdotal. Vinha outra pessoa e ocupava o lugar dele. Então ele tinha uma caminhada a prosseguir. Ele tinha uma escola para estudar, matérias a absorver. Não era da noite para o dia, daqui direto para o Santo dos Santos. Ele tinha que primeiro ser levita, servir. Depois ele tinha que ser sacerdote. Aprender a lidar com as coisas sagradas. Aprender a entender que sem lâmpada a casa do Senhor não pode ficar. A aprender que essas lâmpadas têm que estar limpas para que ela possa brilhar. Aprender a dar a Deus ofertas de sacrifício, de cheiro, de libação, de coisas assim. E só depois, aos 45 anos, atravessar o véu do templo. Há uma caminhada a seguir. Entre o dia em que tu aceitastes ao Senhor e ao grande dia que Deus quer te coroar com um grande e poderoso ministério. O ministério que o Senhor me deu é o ministério de despertar nas pessoas uma vontade pelo seu próprio ministério. E a minha pergunta é essa. Até onde você está disposto a ir com Deus? O que é que você está disposto a fazer para receber a presença e a glória de Deus? Ontem o irmão me chamou ali fora e disse: pastor, eu pedi ao irmão que cuida de mim dentro da igreja que eu queria deixar de lado um pouquinho o trabalho amanhã, porque eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu sorri para ele. Eu vi alguém disposto a sacrificar tudo para receber algo poderoso e divino de Deus. Eu desafiei crentes hoje a jejuarem comigo até o meio-dia, para receberem a presença do Senhor. Eu creio que alguns fizeram, mas muitos nem se lembraram. E depois vai sair do culto dizendo assim: Deus não queria me dar, não era o meu dia. Não é nada disso. Deus olha para você e vê o seu desejo. É o seu desejo que atrai a presença dele para cá. Até onde você está disposto a ir? Até onde você tem se preparado para ir? Ezequiel tinha 17 anos. Faltava um ano para receber a unção levítica. E numa grande noite, Jerusalém assitiada, queimada. Soldados entram em sua casa e matam a sua mãe e matam o seu pai. Só não mataram ele porque ele era jovem. E Babilônia precisava de soldados, ou melhor, precisava de escravos. E ele foi arrastado para dentro de Babilônia. Os pés que deveriam caminhar para dentro do santuário de Deus foram arrastados para uma terra maldita. As mãos que deveriam levantar sacrifícios a Deus receberam grilhões, estão presas. A voz que deveria cantar está calada. Ele está indo no meio dos cativos. Eu imagino os garotos que estudaram na escola com ele dizendo: uai, Ezequiel, você não nasceu para ver a glória de Deus? Não era esse o seu sonho? Você não se preparou para isso? Por que que Deus te fez andar pelo caminho contrário e te prendeu? Eu imagino ele sofrendo todo tipo de humilhação, todo tipo de questionamento. Eu imagino ele sofrendo todo tipo de ameaças. Eu imagino as pessoas dentro do cativeiro olhando para ele, dizendo a ele: o seu Deus te esqueceu, ele nos esqueceu. Parta para o sentido contrário, esqueça esse negócio de sacerdócio. Mas o coração do menino ainda estava dentro dele. Ele disse: a minha família nasceu para ver a glória de Deus. Eu vou ver, custe o que custar. Eu creio que verei a glória de Deus, ainda que tudo diga não. Pois eu creio, e o que eu creio é o que me possibilita me fazer caminhar. Aplicando a palavra, nós temos pessoas aqui que vieram de diversas partes do mundo. Muitas dessas vieram de famílias sacerdotais. Eu devo ter filhos de pastores aqui, netos de pastores. Devo ter aqui filhas de homens de Deus. Pastor, e se a minha mãe não foi? Não importa. Pode ser que comece com você a chamada hoje. Você pode ser a semente santa da sua casa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todos os que estão aqui, eu disse todos, nasceram para ter um encontro com Deus no Santo dos Santos. A presença e a glória da promessa de Deus não pode se afastar da sua vida por nada. Ainda que Deus coloque no meio do caminho um obstáculo. Ainda que Ele permita que pessoas venham roubar de você a paz e o momento, e aos olhos humanos tudo pareça ser impossível. O que Deus espera é encontrar alguém disposto a acreditar, quando ninguém mais acredita. Está na hora de você voltar a crer que você não está aqui para ser humilhado.
Está na hora de você entender que você não nasceu para estar aqui na Inglaterra, abandonado pela sua família e sem poder ir para lá. Está na hora de você parar de ficar com medo de tudo, de todos, sendo acusado por setas malignas que te chamam de pessoa que está aqui de maneira ilegal. Ei, a sua vida não é controlada por homens. A sua vida é controlada por Deus. Essa terra não pertence aos homens, ela pertence ao eterno Deus. Se Deus te trouxe para cá, e se esse é o seu cativeiro, Ezequiel, por favor, não questione, apenas adore. Não fique dizendo por quê. Comece a dizer: Senhor, eu te agradeço por estar aqui, porque a glória de Deus, ela vai se manifestar onde você estiver. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que, queira o homem ou não, você verá a presença de Deus se realizar na sua vida e as promessas serão grandes. Se você crê nisso, dê um grito de glória a Deus, levante a mão, pegue, põe no peito e adore a Ele mais uma vez. Será aceito sem antes ser rejeitado. O processo da excelência da chamada envolve a rejeição. Há muitos anos atrás, quando alguém chegava perto de mim e dizia assim: pastor, ore por mim porque eu estou passando pelo vale, meu pastor fez isso comigo, a minha mãe fez isso comigo, meu amigo fez isso comigo, o meu companheiro de ministério fez isso comigo. Eu chorava com a pessoa porque eu também havia sido perseguido. Mas depois que eu entendi o plano de Deus na minha vida, e quando chega alguém: pastor, ore por mim porque eu estou assim, 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 eu não oro mais com a pessoa. Pelo contrário, eu pego na mão dela e digo: parabéns. Você não percebe que há uma luz diferente sobre a sua vida? Você não percebe que Deus só prova aquele que Ele quer aprovar? Você não percebe que tudo que você está passando agora, que parece ser um momento insuportável, é Deus fazendo o diabo oprimir você, para que Deus possa te dar depois em dobro tudo aquilo que o diabo pensou que arrancou da sua vida? O crente não morre antes da hora. Ei, você não é peru que vai na véspera. Eu estou aqui diante de homens e mulheres que já nasceram com uma faixa no peito. Somos campeões da luz e veremos a glória de Deus. E sabe onde é que a glória de Deus vai te acompanhar? Em todas as áreas da sua vida. Pensamos que a glória de Deus é só para orarmos em línguas e sentirmos essa presença magistral do Espírito. Aqui não é só para isso. É o apóstolo Paulo quem revela: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades através da sua glória. A glória que você precisa ver, que você precisa sentir e absorver hoje aqui, vai te abrir portas amanhã. Portas que estavam fechadas e travadas. Aí pega a profecia. Portas que estavam travadas e fechadas, amanhã vão se escancarar diante de você, porque onde você for, a glória de Deus irá na sua frente. Eu profetizo em nome de Jesus uma unção de prosperidade na sua vida, tão grande, mas tão grande que aqueles que riram de você no Brasil e todo dia te olhavam para baixo para te humilhar, se quiserem te enxergar depois, vão ter que olhar para baixo, e lá embaixo vão encontrar uma plaquinha: olhe para cima. Quando olhar para cima, vão encontrar outra plaquinha: compre um par de binóculos, porque está voando acima das nuvens. Você nasceu para voar com a glória e a presença desse eterno. Ei, eu não estou fantasiando uma história para você, eu estou te contando a minha. É por isso que reverbera e você se emociona quando me ouve pregar, porque eu não prego aquilo que eu ouvi, eu prego aquilo que eu vivo. Eu fui rejeitado como você, passei por vales como você passou, com promessas de Deus na minha vida. Já beijei a lona, já fui trucidado, já fui humilhado, já fui caluniado inúmeras vezes. E até hoje as pessoas olham para mim e dizem: como é que você está de pé? Eu digo: eu sei que eu tenho uma chamada. Eu tenho uma missão. E eu não morro antes dessa missão ser cumprida. Ninguém toca na minha vida. Você ouviu o que eu disse? Ninguém toca na minha vida, a não ser aquele que fez os céus e a terra. Eu vou te ensinar uma oração. Eu tenho feito essa oração nos últimos 6 anos. E Deus tem me honrado. A oração é essa: Senhor, me coloque longe do alcance dos homens. Repita comigo: me coloque, Senhor, longe do alcance dos homens. Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque homem não entende nada de chamada. Homem pensa que entende. Homem pensa que diz assim: não, eu vou te consagrar. Meu Deus, quanta prepotência e pretensão. Quem disse que consagração vem da terra? A confirmação vem da terra, mas a consagração vem lá de cima. O ungido do Senhor não é só quem está no púlpito com o microfone na mão.
Ungido é aquele que foi escolhido e separado. Quem foi escolhido e separado aqui? Então olhe para o seu irmão e diga: cuidado quando tocar em mim. Eu sou ungido do Senhor também. Pois eu profetizo em nome de Jesus que os demônios que tentarem tocar em você serão torrados, serão queimados, serão dizimados, porque você nasceu para receber a graça e a glória do eterno Deus. Ei, deixa eu te contar uma história que você precisa saber. Eu descobri que o pior coveiro que já pisou nessa terra chama-se Satanás. Pense num coveiro apressado e que não entende nada de defunto. É Satanás. Toda vez que ele vê você jururu, caidinho, ele pega uma pá e cava. Como ele faz às pressas, a cova é muito rasa. Como é muito rasa, ele pensa que você morreu, mas não morreu, só estava dormindo. Aí vem Deus hoje, diz: hoje eu vou soprar o vento e como a cova é rasa, eu arranco o defunto da cova, coloco ele de pé, e amanhã as pessoas vão ter que beijar a lona diante da sua presença. Esta é uma noite de ressurreição. Quem crê nisso, salta para cima e pega ela. Sabe qual é o problema? O problema é que nós exaltamos muito o diabo. Nós colocamos o diabo numa posição que não pertence a ele. O infeliz não tem nada, nem a casa dele para morar. Você pode ser pobre, mas pelo menos a casa para onde você mora pode não ser sua, mas você paga o seu aluguel e a chave está no seu bolso, não está? Ele nem a chave da casa dele ele tem. Jesus foi lá e tomou a chave do inferno da mão dele. Ele é um sem teto, é um sem corpo, por isso quer oprimir a sua vida. Ele não tem família, por isso quer destruir a sua. Ele não tem beleza, por isso quer acabar com a sua beleza. E nessa noite ele vai ter que morder a testa dele, porque querendo ou não, você nasceu para ver a glória de Deus. A gente olha para o diabo, Gesiel, a gente pensa que o diabo é um pitbull. Ele não é um pitbull, infeliz, não passa de um vira-lata. Pastor, o senhor não tem medo dele? Por que teria? Porque ele é poderoso, isso eu não posso negar. Mas se ele é poderoso, aquele que está em mim, aquele que está em ti, é infinitamente maior do que ele. Está na hora de você acreditar que você nasceu para muito mais do que isso. Ezequiel estava preso com milhares de judeus. Eu disse quantos judeus? Por que Deus falou só com ele? Era o único que tinha entendimento, inteligência e saúde emocional. Pergunte para quê? Só responde se perguntar direito. Para discernir que ele estava, mas não era. Você ainda sabe conjugar o verbo ser, lá da língua portuguesa? Estar e ser, embora pareçam semelhantes, são diferentes. Estar é transitório e passageiro. Ser é eterno. O que você é e a forma em que você está não são iguais. Você pode estar no momento derrotado, mas você não é um derrotado. Você pode estar preso, mas você não é presidiário. Você pode estar abandonado, mas não nasceu para ser. Está ouvindo? Agora isso aqui vai mexer com todo mundo. Você pode estar solteiro, mas você não vai ficar para titio. Você está, mas não é. Bata no peito e diga: eu estou, mas não sou. Diga: o que eu sou é o que está escrito lá. Grite: eu nasci para vencer. É para gritar mais alto. Eu quero que Londres escute isso. Você nasceu para vencer. O estágio que você está é passageiro. Vai passar. Tudo passa. Não tem prazer não tem dor que dure para sempre, e nem prazer que nunca acabe. Tudo na vida troca de mãos. É por isso que o mundo é redondo. Quem está em cima, diz a Bíblia, ore para que não caia. E quem está embaixo, diz a Bíblia, se prepare, porque você não ficará prostrado. Tudo passa.
ser humano que bate no peito e diz, eu tenho isso e tenho aquilo, ele tem que parar, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Tudo passa de mão em mãos. Ontem eu vi uma história que esse lugar foi construído por um dono. Hoje já tem um segundo dono. Daqui a pouco, quando essa igreja crescer 100 vezes mais, vai ter que vender esse lugar e vai ter um terceiro dono. Tudo é passageiro, menos aquilo que você é. E se você não acreditar no que você é, ninguém vai acreditar. Se você não acreditar na sua chamada, na sua história, se você ficar andando pelas ruas dessa cidade triste, com pena de si mesmo, ir para frente do espelho e choramingar as mágoas, ficar ligando para os seus compadres e para as suas comadres, e por causa das suas fraquezas encher a cara às escondidas, ou fumar o seu baseado, ou liberar a sua libertinagem com a sua carne só porque você está sendo oprimido por um tempo, você nunca atrairá a glória de Deus para si. Deus quer pessoas de caráter. Deus quer pessoas de coragem. Deus quer alguém que olhe para o rei e diga, pode aquecer a fornalha. O meu Deus pode apagar ela. Mas se ele não apagar, eu caio lá dentro sem negar a ele. Porque eu sei o que eu sou. Eu não sou idólatra, eu sou adorador. Quem é adorador aqui? Quem é adorador aqui? Quem é adorador aqui? Ei, Ezequiel, acreditar no sonho enquanto está na escola é fácil. Acreditar no sonho enquanto está crescendo e estudando é fácil. Quero ver acreditar no sonho dentro do cativeiro. Quero ver quando todas as pessoas dizem é impossível. Meu Deus. Quantas noites eu não dormi dentro de uma brasilinha velha que eu tinha? Oh, miséria. Você ri porque não era sua. Na beira da estrada, debaixo de árvores. Porque eu saía sem rumo para pregar, porque ninguém me convidava, ia nas cidades mais próximas e me oferecia como pregador. Mandava fitinha para o púlpito. Quantas vezes os pastores sentados no púlpito olhavam a fitinha, mostravam para os presbíteros, passava por todo mundo lá. Todos riam. O pastor levantava, abria o lixinho do púlpito e jogava a fita lá dentro. Olhava e dizia, irmãos, tem uns aventureiros vagabundos aí. Nem a paz o Senhor dê a eles. E eu com fome, com frio, tinha criança para cuidar, família para tratar, tinha uma chamada divina, e tinha que sair dali chorando, entrar dentro daquela brasilinha atormentada e parar debaixo da beira de árvores. E aí hoje as pessoas veem, poxa, o pastor Marcos é um homem próspero, cresceu, tem um ministério lindo. Pois bem, para chegar onde eu cheguei, tem que passar por onde eu passei. Se eu fizesse como a maioria dos meus amigos já fizeram, pararam no primeiro baque, pararam no primeiro ponto, não suportaram lutas, você tem que ter as costas largas, crente. Você não pode ser de açúcar. Qualquer coisinha te arranca da igreja. Tudo que acontece na sua vida, você briga com a sua namorada e diz, eu não vou mais na igreja. O que a igreja tem a ver com o seu relacionamento? Fale para mim. Você briga lá no trabalho, eu não vou à igreja. O que a igreja tem a ver com o seu problema? Você não vê que é uma estratégia do diabo, querendo te roubar da bênção? Em nome de Jesus, acredite no que você é. Não dê ouvido às circunstâncias. Não dê ouvido nem àquilo que você vê ao espelho. Não dê ouvido nem àquilo que sai da sua boca, porque se você ouvir aquilo que você fala, às vezes você está perdido. Quantos crentes eu já vi entrar na igreja e dizer, eu não valho nada, eu sou uma desgraça, eu sou um lixo. Você está invalidando completamente o que Jesus diz na palavra dele. Ele diz que você é mais valioso do que ouro, do que prata. Você tem uma chamada. Você tem um sonho. Não desista dele. Não desista dele. Eu venho hoje em nome de Jesus Cristo só lhe aconselhar. Creia. Porque mais cedo ou mais tarde o cativeiro vai virar. Mais cedo ou mais tarde as pessoas que te perseguem vão ter que sentar na sua frente e dizer assim, poxa, se eu tivesse me aproximado dele. Então enquanto não vem a bênção, suporta a dor e tenta dar glória a Deus. Debocha de tudo e de todos. Ria na cara do diabo. Faz exatamente o contrário do que as pessoas dizem para você fazer. Faz igual um homem da Bíblia, inteligente que só. O diabo achou que atingindo ele por fora, roubaria ele. Mas esqueceu que por dentro, só nós mandamos. O diabo queimou a carne dele com a lepra.
roubou a esposa, os filhos e a esposa antes de ir embora, deu a ele um conselho, emprestou a boca para o diabo e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele memorizou isso. Uma bela madrugada ele olhou ao redor, não tinha mais filhos, nem amigos, nem riqueza, nem esposa. Ele até teve vontade de amaldiçoar, mas aí ele pensou bem e disse: calma aí, se eu amaldiçoar Deus eu vou morrer? E se eu fizer o contrário? E se eu glorificar a Deus? E se eu exaltar Ele aqui nesse momento? E se eu rir na cara do meu inimigo? Está preparado para essa noite? Quando terminar o culto, pegue o seu celular e mande um torpedo para o seu inimigo. Chega em casa e mande um e-mail para o seu inimigo assim: muito obrigado por você existir. Me atormenta um pouquinho mais. Isso, caça confusão com ele, para ele te deixar mais atormentado. Porque quanto mais lágrimas você derramar e mais dor você sentir, mais rápido você vai mexer com o coração daquele que está lá em cima. Vai virar o cativeiro! Vai virar o cativeiro. Choro de crente é oração sólida, escreva isso. Lágrima de crente é oração concreta, é oração que você não consegue soltar aqui. Saiu aqui é mais forte do que o que sai aqui. Porque o que sai aqui o Espírito pega e leva diante do Pai. O perfume das suas lágrimas vai abrir a porta do cativeiro. Ezequiel, você nasceu para ver a glória de Deus. Mas pastor, as pessoas diziam: Ezequiel, Jerusalém já não existe mais, o templo foi destruído. Mas eu vou ver a glória de Deus. Eu nasci para entrar no Santo dos Santos, para ser íntimo daquele que fez o universo. Mas Ezequiel não tem mais Jerusalém, Ezequiel não tem mais o templo. E daí? Ele é grande. Ele pode tudo. O seu Deus é o único ser que pode tudo. Tudo. Dia desse eu estava pregando na Batista da Lagoinha. Chegou um garoto no final do culto e me deu uma caixinha de paçoquinha. Eu não entendi muito bem o porquê. Ele me deu aquela caixinha de paçoquinha. Eu falei: o que é isso, garoto? Ele falou: eu senti de Deus de lhe dar. Eu senti de dar, eu senti de receber. Me deu aqui. Já desembrulhei uma, estava comendo. Ele disse: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. É que eu estava numa vigília ontem e Jesus usou um vaso lá, e o vaso disse assim: meu servo, vou te levar à rampa do Palácio do Planalto, e tu subirás o Palácio do Planalto em Brasília, e eu te honrarei lá. Ele contou aquilo e eu fiquei sério, mas ele contou e caiu numa gargalhada, ele mesmo. Ele acabou de contar, ele ele ria que se chacoalhava. Enfim, a mão no meu bolso, peguei meu cartão, coloquei meu celular e disse: está aqui meu cartão. E ele: para quê? Para quando você subir a rampa. Lembra de mim. E ele: pastor, o senhor acreditou nisso? Eu falei: filho, se foi o meu Deus que falou, se foi o eterno, é Ele quem depõe rei, é Ele quem levanta rei, é Ele quem faz porta até onde não tem porta, só para dar o privilégio do crente abrir e entrar. Ele move o universo. Gesiel cantou aqui: quando Deus quer fazer, ele pega o sol numa mão e pega a lua na outra e coloca a lua para baixo e o sol para cima. Diz: Josué, a luminosidade está boa, dá para pegar o inimigo assim? Senhor, um pouquinho mais de luz. O Senhor levanta um pouquinho a mais. O seu Deus não tem dificuldade nenhuma. O que Ele precisa é um coração contrito e uma mente convicta de que tem uma chamada. Se você tem chamada nessa terra, se prepare. Nem que a rainha tenha que se curvar diante de você, isto acontecerá, porque Deus é Deus e ponto final. Ponto final. Você está no cativeiro, mas não é um cativo. 5 anos. Quantos anos? O garoto que tinha 17 agora tem 22. 22 anos tendo os seus sonhos longe dele e as promessas vencidas. Os inimigos falando, o seu corpo dolorido e ele como escravo. Aí a Bíblia diz que um dia ele, na beira do rio Quebar, o caminho de sempre, ele dobra o joelho, põe nas suas costas uma cana, numa ponta um balde, na outra ponta um outro balde, água e argila era o que ele transportava. Mais uma vez, ele ajoelhou e colocou sobre os ombros. E mais uma vez, ele levanta, se ajeita, deve ter olhado para cima para colocar os braços direitos, e quando ele olha para cima, como todas as manhãs durante os últimos 5 anos, no mesmo lugar de sempre,
onde nunca houve nada, ele olha e lá está Deus. Numa bela manhã, Deus surpreendeu ele com uma visita inesperada. Está preparado para essa visita? Olha para o seu irmão, diga, está preparado? Essa semana será uma semana de surpresas nessa igreja. Muitas pessoas precisavam, pastor Wesley, ver esse tempo para ter a fé deles crescida. E eles viram. Essa semana será uma semana de surpresas na sua vida. Surpresas nessa terra e surpresas lá do seu país. Você terá um testemunho para contar. No lugar de sempre, onde você achou que só tinha a luz do cativeiro, se prepare. Não se assuste com um sorriso Colgate. Com um sorriso Elma Chips do rosto de Deus. Chegando de surpresa dizendo assim, é hoje. Se você não pode ir a Jerusalém, eu trago Jerusalém aqui para você. Se não tem santo dos santos aqui, eu crio um só para te mostrar a minha glória, Ezequiel. Agora vem a parte mais gostosa. Pergunte qual? Os que não acreditaram não vão ver. Só você vai ver. Ezequiel olha para cima e não para mais de olhar. E eu imagino todo mundo, Ezequiel, o que você está olhando? Ele falou, vocês não estão vendo o quê? Ele quem? O Eterno. Quem é Ezequiel? Deus. Está ali, ó. Carruagem dele está ali. Ele vem numa nave espacial. Especial, melhor dizendo. Uma nave, pastor, está na Bíblia. Era um disco que girava de um lado para o outro. E ele limpa os olhos quando olha, agora tem dois discos. Um do meio e o outro por fora. Um gira para um lado, o outro gira para o outro. E não se assuste, a Bíblia diz que Deus tem milhares e milhares de carros. Esse foi um deles. E quando ele olhou, ele viu os tripulantes da nave. Seres que tinham 4 rostos, querubins. E quem entende de Bíblia sabe que querubins só vem no lugar para servir de trono para Deus. Deus senta nas asas dos querubins. Em cima dos querubins estava aquele que prometeu a Ezequiel. A semente de Ezequiel. Ao pai, ao avô, ao bisavô, ao tataravô. Imagina ele gritando do céu, eu posso. Quando eu prometo, encontro alguém que acredita, eu faço. Ezequiel, você queria ser sacerdote, não é hoje? Eu te dou uma consagração mais forte. Te transforma em profeta. Mas pastor, profeta é maior que sacerdote? Veja a função dos dois e repare. O sacerdote ouve as lamúrias do povo e conta para Deus. O profeta ouve o coração de Deus e conta para os homens. A palavra de Deus para o sacerdote é, sacerdote, levanta um altar. Na boca do profeta vem o profeta e diz, sacerdote, conserta esse altar. A promessa e a unção de Deus na sua vida é muito maior do que você pensa que é. Vai além daquilo que você já sonhou ou imaginou. Quando eu olho para a minha vida, você acha que eu não me assusto? Criado na Vila Tatu, com 16 anos de idade eu não conhecia nem Sales de Oliveira. Sales de Oliveira é uma cidadezinha do lado da minha. Nem Cândia, que é de onde vem a família da minha esposa. Eu não gosto que conta de jeito nenhum, só tem 3. Quantas pessoas tem lá? Nem Cândia. E eu na igreja gritava de noite, Senhor, me dá o mundo, eu quero ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu não sabia que o mundo era tão grande. E por mais difícil que seja você crer, eu te desafio hoje. Deixa as pessoas falarem o que quiser de você. Pactue com seus sonhos. Não dê a ninguém o direito de rir de você ou debochar. E se debochar, ignore a pessoa. Não perca o alvo e nem o rumo. Quando eu dizia para os meus amigos que um dia eu ia andar de avião, ou ia voar, todo mundo ria. Falei, rapaz, você só anda de jegue aqui na cidade. Eu tinha uma bicicleta barra forte. Oh, Jesus. Você lembrou, né? Ah, tristeza. Do lado ainda tinha aqueles fiozinhos coloridos e uma buzina. E o meu avô ainda botou um selinho do Palmeiras em cima para eu sentar. Ó, que tristeza. Eu ia para a igreja e colocava eu colocava uma Bíblia que eu tinha lá naquela época, aquelas Bíblias que aqui embaixo, aqui em volta era cor-de-rosa. Quem lembra disso? Que época, hein? Nem dinheiro para comprar Bíblia tinha. A minha Bíblia era uma benção, pastor. Eu descia a rua 4 da minha cidade e tinha um monte de buraco.
todo dia, quando eu descia, eu tinha que descer a bicicleta lá e pegar a Bíblia, que ela se... Puf. Um dia eu fui pregar, eu tinha preparado a mensagem, mas indo para a igreja, eu deixei cair a Bíblia e arrumei de qualquer jeito. Eu falei, abra a Bíblia comigo de Apocalipse. Eu não achava Apocalipse de jeito nenhum. Estava no meio do livro de Deuteronômio, eu acho que eu coloquei por ali. E eu falando que ia voar. Que Deus ia me dar uma chamada. E ninguém acreditava. Mas eu sempre fui meio maluco. Sabe do que chamaram Ezequiel? Esquizofrênico. Chamaram ele de maluco. Teólogos da atualidade chamam ele de maluco. Dizem que ele sofria de catalepsia paranoica. Ó, que desgraça de nome infeliz. Diziam que ele era tantã. Mas ele não era tantã. Era o único sábio que tinha naquele lugar. Inclina a sua cabeça. Ei, maluquinho. Ei, maluquinha. É com você que Deus está falando hoje. Vai acontecer. Queiram os homens ou não, vai chegar o seu dia. Queiram as pessoas ou não, o milagre já está às portas. Oxalá seja amanhã. Quando você acordar cansado, no frio, ir trabalhar, e você ter um encontro com a presença e a glória de Deus naquele lugar. Talvez essa semana, no começo dela, ainda seja uma semana de choro, como foi muitas vezes para mim. Mas eu profetizo que você terá muitas noites como as que eu tenho hoje. Quando a gente sorri, ora e glorifica o nome do Eterno, porque Ele é grande. Você tem promessa, quem tem promessa está proibido de morrer, até a promessa se cumprir na sua vida. Na autoridade do Deus de Israel, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você verá a glória de Deus dentro desse cativeiro. Deus vai se revelar a você dentro dessa luta. E a sua voz será uma voz profética, que vai salvar a sua geração inteira. Se prepare, você verá o vale de ossos secos receber carne. Você verá o vale de ossos secos receber nervo, receber pele. Você verá o vale de ossos secos receber o espírito. Você verá o vale de ossos secos se transformar num exército. E o rio, que você passou a vida inteira trabalhando ao redor dele como escravo, vai se transformar no rio do avivamento. O Senhor vai começar a medir metros e mais metros dentro do rio, te chamando: vem para dentro, Ezequiel, vem, vem. Vem, porque eu tenho uma profundidade maior para te dar. É muito mais do que água pelos artérios. É muito mais do que água pelos joelhos. É muito mais do que água pelos lombos. Deus quer te fazer mergulhar nas águas desta revelação. Creia. Fique de pé, por favor. Nivana sunteri andre vele suri di kai daramanai. Vala sui entre vele shui andere le torre amana. Via masuri di cante kiri mi hai. Não desista dos seus projetos, Ezequiel. Não desista da sua história. Ela não terminou ainda. Não terminou ainda. Pegue na mão do seu irmão. Pastor Gesiel, eu queria que o senhor cantasse aquela primeira música que o senhor cantou aqui hoje. Pegue na mão do seu irmão. Atravesse o corredor, não deixe ninguém sozinho. Pegue na mão do seu irmão.
Tem promessa ainda, crente? Você crê nas histórias que Deus falou para você? Crê? Você quer ir até onde? Está disposto a ir até onde? O que não custa nada, também não vale nada. Incline a sua cabeça. Enquanto Gesiel canta, eu quero que você transmita a força que está na sua vida para os irmãos que estão aí do seu lado. Vai lá, sonoplasta. Ajuda o teu filho, Pai. Ajuda o teu filho. Deus me trouxe aqui, neste lugar, e hoje um milagre vai acontecer. Eu profetizo nesta hora, pois tem unção neste lugar. Eu já senti, eu já ouvi Jesus falar. Ele sonda teus pensamentos, sabe o que se passa no teu coração. Vai, Ezequiel! Você não pode mais viver assim, dizendo que acabou, pensando que é o fim. Abra o coração, está descendo sobre ti. Meu Deus! Uma nova unção, Deus te ungiu para vencer. Você não pode desistir. Deus é contigo, não se entregue. Ele começou hoje a agir. Ele me cansou de ligar. Sabe tudo que você está sentindo. Ele está contigo, é teu amigo. E os teus, ó Jesus. Ria Maralassúria! Ele vai te ligar. Ó Jesus. Ó glória. Ele sabe o que se passa e agora no teu coração. Você não pode mais viver assim, dizendo que acabou, pensando que eu vim. Abre esse coração, está descendo sobre ti. Receba agora uma nova unção. Vai lá! Levante as mãos para o céu, adore ao Senhor! Não pode Adore ao desistir. Senhor! Oh, Deus é contigo, Ele começou a agir. Ele não vai te deixar Oh glória, sozinho. sabe tudo que você está sentindo. Ele está contigo, é teu amigo. E os teus problemas hoje vão descer. Este ungiu para vencer. Você não pode desistir. Deus é contigo, não se entregue. Ele começou, Ele está agindo aí. Ele não vai te deixar sozinho. Sabe tudo que você está sentindo. Meu Deus! Ele está contigo, é teu amigo. E os teus problemas. Você que veio buscar o batismo com o Espírito Santo hoje, que nunca falou em línguas e crê, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Hoje vão ter fim. Teus problemas hoje. Se vão ter fim. Acorda. Gesiel, prepara aí bastante coisa. Cadê as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo e querem receber hoje?
Eu queria ver se nós conseguíssemos colocar as mulheres à direita e os homens aqui à esquerda. Os obreiros podem me ajudar aqui? E você que é batizado com o Espírito Santo está em silêncio por quê? Você que já fala em línguas está em silêncio por quê? Eu quero te ouvir. Ei, meu Deus. Abacandre balassure de rai. Nem narabalabababashendere tombe candarama. O tecladista está muito calmo hoje, meu Deus do céu. Toca isso. Volte esse ambiente dessa unção que você tem. Ah, meu Deus. É hoje. Vem neste lugar. Louvei. Consegue dar um passo à frente? Lá maior. Oh, glória. Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Olhe para mim, vocês que vieram à frente, olhem para mim. Vocês que estão aí, peguem na mão do seu irmão, por favor, aí atrás. Todos ligados. Olhe para mim, vocês aqui na frente. Quantos de vocês não oram em línguas ainda? Levante as mãos para ver. Perfeito. Quantos creem que as línguas são para hoje? Você sabe para que é que servem as línguas? Abaixa as mãos que eu vou te contar. Eu vou contar para vocês e para você é só para te relembrar. O que o homem fazia no Santo dos Santos? Ele ouvia Deus. E quando podia, dialogava com Deus. Só um homem podia, o sumo sacerdote. Jesus olhou do céu para a terra e disse: Pai, nós precisamos deixar que todos falem com a gente. Ele veio e morreu na cruz. Na hora em que ele estava morrendo na cruz e deu o brado, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Mas ele não mandou ninguém ir para o templo. Ele falou para eles irem se reunir num cenáculo. E ficaram 10 dias orando. E de repente veio do céu o batismo com o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas. E o apóstolo Paulo, sistematizando, ensinando, ele diz: quem fala em línguas não fala a homens. Quem fala em línguas fala direto com Deus. Você entendeu isso? Vocês eu sei que entenderam. Você atrás entendeu isso? Um pouquinho mais baixinho o instrumental. Um pouquinho mais baixinho o instrumental. Juntou muitos instrumentos. Escute. Como assim, pastor? Falar com Deus. Exatamente. As línguas estranhas que nós recebemos é o idioma que Adão tinha no Éden. Porque o homem no Éden falava com Deus. Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondia. O homem perdeu o elo de ligação com Deus na Torre de Babel. Desçamos e confundamos a língua dos homens. No original é: tiremos do homem o poder de se comunicar conosco. Deus voltou atrás e levantou um sumo sacerdote. Deus disse: só o sumo fala comigo. Depois Deus abriu a oportunidade para o sacerdote, e para o profeta, e para o rei. Só 3 homens podiam falar com ele. Vem Jesus, morre na cruz, o véu do templo se rasga e ele diz: agora todos podem falar comigo. Mas não é falar no seu idioma não, é falar no idioma dele. Línguas estranhas é idioma celeste. Está pronto para falar? Pastor, não é difícil, é mais fácil do que você pensa. A Bíblia diz: veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do... Tem que começar aqui. Olha para mim, vocês que não falam em línguas ainda. Vocês já estão cheios do Espírito Santo? Pastor, mas eu não falo em língua. Talvez aqui seja o seu problema. Você não é cheio do Espírito Santo quando fala em línguas. Estar cheio do Espírito Santo é um quesito ou requisito para falar em línguas. Pastor, como é que eu me encho do Espírito Santo? Basta você fechar os olhos e dizer assim: eu estou salvo. Quando você tem a certeza de que está salvo, você está cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio sobre a sua vida o dia que você entregou para Jesus aqui. Você já tem o Espírito Santo. Eu te provo na Bíblia. Um dia Jesus olhou para os discípulos e fez assim, pastor Gisiel:
E disse, recebei o Espírito Santo. Eles falaram em línguas nesse dia? Profetizaram? Não. Mas depois, quando Jesus foi para o céu, ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou, mas envio outro Consolador. Então o homem recebe o Espírito Santo 2 vezes. A primeira vez você já recebeu. Ele está dentro de você. Diga para si mesmo, ele está aqui dentro de mim. Dentro de mim. Por que você acha que está chorando, amada? Por que sua boca tremeu assim? Ele está dentro de você. Alguns de vocês só não foram consagrados ainda. Não é porque o pastor não quer não. É que o pastor precisa ver o sinal. E o sinal é o batismo com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não tenho. Tem, está sobre você. Eu te provo, quer ver? Veio sobre eles o poder do Espírito. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. A Bíblia não diz que o Espírito Santo começou a falar na boca deles. Diz que eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito concedia. Olhe para mim, vocês que vieram à frente. Levante esse dedo para cima. De olhos abertos, me obedeça. O que eu fizer, você faz. Diga, o Espírito Santo fala comigo aqui. Fala comigo. Diga, ele conversa comigo aqui. Conversa. Me revela coisas aqui. Revela coisas aqui. Ele vai me dar as línguas aqui. Ele vai conceder. Olha para o seu irmão, diga, conceder é dar. Ensinar. Diga, ele vai me ensinar aqui. Vai me conceder aqui. E aí eu vou falar aqui. E eu vou falar aqui. O que ele me der aqui. E o que ele me der aqui, eu falo aqui. E ninguém tem nada a ver com isso. Está preparado para falar no idioma do céu? Desde garoto, Jesus me deu um talento. Eu vejo as pessoas que vão receber o batismo com o Espírito Santo. Eu vejo fogo em cima delas. Só que eu não estou vendo um foguinho aqui, outro ali. Eu estou vendo uma chama acesa inteira. É a sua noite. Quer ver? O Senhor está me dizendo que tem gente aqui que era para estar falando em línguas há muito tempo e não fala porque tem medo. Escute, medo do que, pastor? Ontem, semana passada, o ano passado, de noite no quarto orando, você lembra o dia que você sentiu algo diferente? O corpo tremeu, os olhos choraram, a sua mente se inundou com línguas e você quis falar. Na hora que você foi falar, você segurou e disse, não, isso aqui é coisa da minha carne, é coisa da minha cabeça. Com quem aconteceu isso aqui? Levante a mão para eu ver. Levante a mão bem alto. Segura a mão para cima, você está de castigo. Se ninguém mais falar em línguas, você precisa falar. Porque não era carne. Era um professor te ensinando aqui. Pastor, mas as línguas eram igual do meu irmão. Ora, você é filho do mesmo pai. Entendeu? Você é filho do mesmo pai. Pastor, mas e o diabo? O diabo não é trouxa de chegar perto de você quando você está orando. O diabo está longe daqui. E a carne com fogo vira churrasco. Hoje é o seu dia de orar em línguas. Está ouvindo? É o seu dia de orar em línguas. Pastor, mas eu não entendo nada. E não é para entender mesmo. Porque a Bíblia diz que quem ora em línguas, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito ora bem. Estou dando aqui um conselho às irmãs que estão com salto alto para tirar o salto, para evitar acidentes. Glória a Deus. Ainda bem que mulher se cuida mais do que homem. Senão ia tão cheio de chulé, só o sangue do corpo. Né, pastor? Senhoritas, senhoras, senhores, cavalheiros, essa é a sua noite. Agora olhe para mim. Eu não batizo com o Espírito Santo. O senhor batiza, pastor José? Pastor Wesley, o senhor batiza com o Espírito Santo? Rondinelli? Pastor Alexandre? Alguma missionária, pastora, batiza com o Espírito Santo? Talvez a pastora Vanessa. Ninguém batiza. Quem batiza é o Senhor. Agora, Ele te dá. Falar é com você. Olhe para mim, último ensinamento. O Espírito Santo é como um beija-flor. Só vai em flor aberta. Não adianta você ficar assim, esperando. Você tem que clamar. Tem que fechar os olhos e orar. E quando sentir vontade de falar em línguas, escute esse profeta. Fale. Pastor, mas mande o diabo falar comigo depois. Ok? Eu compro a sua briga. Fale primeiro. Pense depois. A glossolalia que o Senhor vai lhe dar hoje vai abrir um leque entre o céu e a terra.
Você vai falar com Deus no idioma dele. Você vai aprender a orar, porque é o Espírito que nos ensina a orar como convém. Para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, olhe para mim. Se algum dia você for chamado para orar por alguém, você não entender de nada e não souber o que falar na oração, fecha o olho e ora em línguas. Pastor, mas ora em línguas, é bíblico. Você não sabe o que está orando, mas o seu espírito ora bem. Está entendendo isso? Se eu fosse você, eu já estava orando em línguas. Agora eu preciso de um exército, eu preciso de um coral de línguas estranhas aqui. Vocês estão preparados aqui, senhoras e senhores? Eu preciso agora de pastores, missionários e crentes cheios do Espírito Santo. Cada um de nós vai escolher uma dessas pessoas para orar com ela. Escute, não é para quebrar o pescoço da pessoa, não é para pular em cima dela, não é para ensinar ela a falar em línguas, é para interceder a Deus com ela. E ficar ouvindo. Quando falar em línguas, você diz, tem um aqui, pastor, tem outro aqui. Hoje é a sua noite. Você crê? Levante a mão quem ainda não fala em línguas. Levante bem alto para as pessoas te verem. Cadê os crentes que vão me ajudar a orar? Venha cá. Venha cá, entra aqui. Escolha um deles. Coloque as missionárias, as pastoras. Edileus, ajude aqui. Os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os missionários, os jovens cheios do Espírito Santo. Pastor, eu não vou orar porque eu não sou dessa igreja. Você é do corpo de Cristo. Vem me ajudar a orar aqui. Isso. Ainda falta, eu não vi ninguém. Quando alguém colocar a mão no seu ombro, você abaixa a mão para eu saber quantos ainda precisam de gente para ajudar. Meu Deus, eu preciso de 15 mulheres cheias do Espírito Santo. Eu tenho aqui na igreja. Venha me ajudar, por favor, as mulheres. Peçam licença, peçam licença, peçam licença. Faltam ainda 5, 6, 7 homens que estão com a mão levantada. Eu preciso de mais 7 homens cheios do Espírito Santo. Peça licença, peça licença. Aleluia. Já estou sentindo cheiro de fogo aqui. E para você que está aí atrás, escute. Nós vamos orar para Jesus batizar eles. Como você já é batizado, está preparado para receber dons? Eu não ouvi. Está preparado para receber dons? O Senhor vai lhe dar variedade de línguas estranhas. Vai lhe dar interpretação de línguas. O Senhor vai lhe dar dons de elocução. Já tem uma falando em línguas, mas não era para falar. Nós não estamos orando ainda. Aí, pastor Wesley, Jesus já está batizando com o Espírito Santo. Ah, Jesus! Já tem mais uma falando em línguas aqui, mas nós nem começamos a orar ainda. Preciso de mais 5 mulheres aqui na frente. 5 mulheres batizadas com o Espírito Santo. Venha me ajudar. Peça licença, irmã, peça licença. Já foi batizada, vem orar com outra. Você que já está falando em línguas, vem ajudar a orar. Peça para ela vir ajudar a orar. Ela já foi batizada, peça para ela colocar a mão em alguém e orar. Já tem um homem falando em línguas estranhas. Eita, Jesus! Londres está em chamas. Pai, que caia sobre esse povo a unção do batismo com o Espírito Santo. Pastor Gesiel, canta. Existe um fogo no interior do meu amado. Existe um fogo que sai de dentro dos seus olhos. Mas existe um falando em fogo. línguas aqui. Eita, Jesus. Ele está aceso Isso, aí. filme isso, mano. Pode falar mais, essa língua Ele é sua. está no interior do meu amado. Existe um fogo. Fala em outras línguas agora. Oh, vem queimar. Vem queimar. Vem queimar. Vem queimar. Fale mais línguas. Seja batizada Vem queimar. agora. Meu Deus. Vem queimar. Vem queimar. Acende o fogo. Em nome de Acende o Jesus, fogo. receba o batismo com o Espírito Santo. Vai recebendo poder,
vai recebendo unção, receba o fogo do alto, receba a glória de Deus sobre a tua vida. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo a unção do alto. Receba poder, receba glória, receba fogo sobre a tua vida. Com tua glória, meu Deus, com tua glória, com tua glória, vem derrama a tua glória. Cadê Jesus? Cadê mais um Com tua glória, Cadê? Ai, meu com tua Deus. glória, vem derrama mais fogo, mais glória, Fale língua, mais Senhor. fogo, mais glória. Vocês aí joguem fogo pra cá, joguem. Mais um, mais um, mais fogo, mais fogo, mais glória, mais glória, mais glória, mais glória, mais glória, mais glória. Eu quero ver tua glória, mais fogo, vai, vai, clama, mais fogo, mais glória. Yeah. Aí, olha aí, olha aí, olha aí. Mais fogo, mais glória, mais fogo. Jesus está batizando as crianças com o Espírito Santo. Mais fogo. Ah, xarabarabara. Eu quero ver tua glória. Mais fogo, mais glória. Derrama Tá falando em línguas. Ah, mais fogo, falando em línguas. Olha aí, pastor Wesley. A glória de Deus desceu sobre a igreja. mais fogo, derrama, derrama. Senhor, Tua unção, teu poder, eu quero ver tua unção batiza a tua serva. sobre mim. Batiza a tua serva com seu Espírito. Espírito, Fica maravilhoso. o batizador. Então vem, Olha aqui as crianças. então vem, então vem, Ah, então vem, mais uma falando em línguas estranhas. Então Mais vem. outra falando em línguas então estranhas. vem. Derrama mais fogo. Eu quero mais fogo. Eu quero mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Derrama mais, 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 mais. Receba mais, receba mais, receba mais, receba mais. Eu quero Senhor, os tua crentes que glória. há muito tempo não são renovados. Mais um ali, mais um. Remova eles agora, mais uma falando em línguas estranhas Eu aqui. quero, Ah, Jesus! eu quero. Mais outra falando em línguas estranhas ali. Ah, glória! Quero mais glória. Eu quero mais fogo. Eu quero mais fogo. Eu quero mais glória. Vai recebendo aí. Mais fogo. Oh, vem derrama a tua unção. Levante as duas mãos para o céu. Vem derrama a tua unção. Toda a igreja, levante as duas mãos para o céu. Vem, vem, Chacoalhe suas mãos. vem. Olhe para mim, faça assim, ó. Diga comigo. Eu estava assim. Diga, eu estava assim no cativeiro. Mas agora eu estou assim. Então adore ao Senhor. Vem derrama mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais glória. Mais glória. Jesus batizado. Mais glória. Eu quero mais. Eu quero mais. Você pode ser batizado também. Receba. Eu quero mais. Receba do Senhor. Agora. Então receba mais se você quer. Então receba mais se você quer. Segura, recebe, é teu, é teu, é teu, é teu. Mais dois falando em línguas. Ai, Jesus. Mais fogo, Mais fogo. mais glória, É mais glória. mais fogo, Mais fogo aqui. mais glória, mais fogo, mais Derrama. mais Agora. mais glória, mais fogo, Agora. mais fogo. Seja batizado agora. Muito mais, muito mais, muito mais. Jesus. Manu cantando. Chacapata, cantarabarabaracata. O
meu Jesus. Oh, existe um fogo. E esse fogo sai de dentro dos olhos do meu amado. Os olhos dele são como chama de fogo. Oh, eu quero. Em nome de Jesus, levante as duas mãos para cima pela última vez. Vire para alguém do seu lado. Mais uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Abrace o seu irmão, abrace o seu irmão, abrace o seu irmão. E diga para ele, você nasceu para ver a glória do Senhor. Abrace. Abrace o seu irmão. Mais uma fala de línguas estranhas. Ah, Jesus, filmou isso. Muito mais. Para quem diz que isso é mentira, tem uma criança falando em línguas aqui. Olha que coisa linda, gente. Ah, Jesus de Nazaré! Nossa, Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vai voltando para o seu lugar devagarinho. Os que estão em pé estão no seu assento. Vamos voltando devagarinho. Quero ser mais. Glória a Deus. Eu quero muito mais. Glória a Deus. Muito mais. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Só um minutinho. Queridos, prestem atenção. Tem 3 carros atrapalhando a entrada aqui da igreja. Precisa tirar o carro urgente. 3 carros aqui na frente. Quem está com o seu carro aqui na frente, corra lá. Pode cantar. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Todo dia e toda hora. Diga! Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero, faz parte de eu quero todo dia e toda hora sem parar. Eu quero todo dia e toda hora. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Quero ver esse povo gritar mais forte. Eu quero. E toda dia e toda hora sem parar. Eu quero. Todo dia e toda hora sem parar. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Quem quer Deus? Grita. Vamos lá, só na caixa. Eu quero. E todo dia. Não importa o que vão pensar de mim. Tô nem aí. Eu quero Ninguém poderia sofrer em meu lugar. Foi o quê? Diga dele. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso tira o pé do chão, diz. Por isso eu declaro. Eu amo esse Deus. Eu quero Deus. E não importa, declare. Não importa o que vão. Tô nem aí. Não importa o que vão pensar de mim. Tô nem aí. Não importa, declare. Não importa o que vão pensar de mim.
comigo? Eu quero. Quem quer comigo, diga eu quero. Quem quer comigo, diga eu quero. Quem quer comigo, diga eu quero. 1, 2. Eu quero Só me resta te